a paz do Senhor esteja na sua vida em mais um momento da palavra. Com muita alegria chego até você para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. O tema de hoje é recomeçar. Recomeçar significa começar de novo, retomar após interrupção, produzir-se novamente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos recomeçar algum projeto, recomeçar alguma situação e até mesmo porque muitas vezes esse recomeço foi causado até mesmo por nós. Todos nós, em diversas ocasiões, procuramos não errar, mas, hora ou outra, nos pegamos em algum erro cometido, em alguma falta. Por mais que pensemos e queiramos acertar em tudo, algo pode sair do controle. Uma palavra precipitada, uma decisão equivocada, a perda de uma oportunidade, a quebra de uma aliança, uma sociedade que venha a ser desfeita, a sociedade entre pessoas ao qual tem que ser desfeita. E chega um momento em que nós precisamos tomar a decisão de recomeçar. E quando nós falamos de recomeço, nós entendemos que é muito mais difícil do que o início. O recomeço, ele tem que nos trazer a mesma motivação que sentíamos no início de um projeto, no início de uma decisão. Interessante é que tem um louvor que por título Primeiro Amor, e ele nos diz assim, o início da letra: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aí ele diz assim, quero rever meus conceitos e valores. Este louvor, ele fala sobre a vida espiritual. Quando estávamos no primeiro amor, no início, nos dedicávamos mais à obra de Deus, à vida espiritual, com a busca constante do Senhor. No entanto, com as correrias do dia a dia, a própria rotina em si, faz com que venhamos a não priorizar muitas vezes a obra do Senhor, tudo que envolve o reino de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que priorizar nossa vida espiritual. Até mesmo porque quando nós precisamos recomeçar, se não tivermos Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, a direção do Espírito Santo será muito mais difícil. Mas eu quero falar um pouquinho com você da palavra de Deus no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 29. O povo que começou bem, o povo que foi escolhido por Deus para ser representante do reino de Deus aqui na terra, agora estava sob um jugo da escravidão. E quando eles estavam sob o jugo da escravidão, eles tinham perdido seus direitos. Cerca de 3.000 pessoas estavam a 800 quilômetros de distâncias de suas casas. E geralmente quando você se vê numa situação dessa, você toma algumas decisões, ou murmurar, ou lamentar, ou reclamar, que seria a mesma coisa. E isso é algo que entristece muito a Deus. Mas tem um detalhe importante. No capítulo 28 vai nos dizer sobre um falso profeta que proferiu palavras para aliviar o coração do povo. E isso é algo que a palavra de Deus nos mostra através do capítulo 28, muito perigoso. Todas as vezes que nós estamos em um momento adverso, em um momento em que precisamos tomar uma atitude de recomeço, precisamos tomar cuidado com as pessoas que chegam até nós. Algumas palavras vêm para nos confundir e nos tirar do foco e do objetivo. Outras vêm simplesmente para massagear o nosso ego. Esse profeta proferiu no quinto mês daquele ano, e por causa da sua profecia falsa, da sua falsa profecia, ele veio morrer 2 meses depois. Porque isso é algo que é uma rebelião contra Deus, proferir algo que Deus não falou. Mas nós, quando estamos recomeçando, nós precisamos também ter esse discernimento. Porque muitas pessoas chegarão até nós para nos trazer palavras.
Mas voltando no capítulo 29, ali a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias e a palavra do Senhor estava dizendo para o povo: continuem vivendo. Porque Deus determinou para o povo 70 anos de exílio. Eles não seriam libertos nem antes e nem depois. No entanto, o que Deus esperava do povo era que mesmo no exílio eles estivessem motivados, estivessem vivendo. Por isso que a palavra de Deus, no verso 5, vai dizer assim: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. O que Deus estava querendo que o povo fizesse? Qual era a atitude? Era uma atitude de continuar vivendo. Recomeçar não é fácil, como eu disse, o início é muito mais fácil. No início você está motivado, tudo que nós iniciamos é muito mais fácil. Mas recomeçar é muito mais complicado, é mais complexo. No entanto, Deus estava dizendo ao povo: continuem vivendo. Recomeçar não é fácil, mas também não é impossível. E a palavra de Deus veio ao povo: continuem vivendo, continuem edificando casas, continuem, não reclamem, não murmurem. O ato de murmurar, o ato de reclamar, nos afasta de Deus. É como se Ele não estivesse no controle da situação. Quando nós reclamamos e murmuramos, é como se Deus não estivesse vendo nada. Mas a graça de Deus, ela continua abundante. A misericórdia do Senhor continua eterna. Os problemas que chegam até a nossa vida, não minimiza a graça abundante e a misericórdia eterna de Deus. O poder de Deus não é abalado pelos problemas que chegam até nós. Então, quando nós murmuramos e reclamamos mediante uma atitude que nós precisamos recomeçar, isso é algo que entristece muito a Deus. E a palavra do Senhor estava dizendo: vocês estão no exílio, mas continuem vivendo, não reclamem. Se vocês querem paz, orem pela paz do lugar onde vocês estão, porque tudo que vocês fizerem pelo lugar onde vocês estão, trará de volta para vocês mesmos. Se vocês querem prosperidade, orem pela prosperidade, porque é nela que vocês estarão vivendo. Era esse o alerta que Deus estava dando àquele povo, naquele momento que eles estavam passando de exílio, naquele momento de grande aflição que eles estavam vivendo. A ordem era clara: continuem vivendo. O tempo que eles teriam que passar já estava determinado, como eu disse. Não ia diminuir, não iria minimizar, mas Deus estava dizendo ao povo para que eles continuassem, para que eles recomeçassem a sua vida, mesmo ali no exílio. Recomeçassem edificando casas, vivendo, plantando, e ele vai falando assim no verso 6, casai, gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento. Então a ordem do Senhor era para que continuassem vivendo. E aqui tem uma passagem, logo mais embaixo a gente vai ver, porque Deus está no controle de toda a situação. De repente você precisa começar um novo projeto, recomeçar no seu casamento, recomeçar na sua vida profissional, recomeçar na sua vida espiritual. E sabe qual é a palavra do Senhor para você? Está aqui no verso 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos a esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e orareis a mim, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Se nós queremos paz, precisamos orar pela paz da nossa cidade, do nosso estado, país. Temos que tomar cuidado, porque aquilo que nós seremos aquilo que nós concordamos. Se nós concordarmos ou pensarmos ou chegarmos à conclusão que estamos destruídos ou que estamos derrotados ou desanimados, porque quando a aflição chega na nossa vida, duas
situações nos acontecem. A primeira, a nossa fé é abalada, e segunda, a nossa motivação e entusiasmo. E sem elas é difícil a gente conseguir recomeçar, mas a palavra de Deus está nos dizendo que Ele conhece. E Ele sabe os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua. E Ele determina situações e Ele coloca pessoas para que possamos recomeçar e abençoar a nossa vida. Vou compartilhar uma história com você que nos fala sobre recomeço. Um menino nasceu numa época em que ser filho de mãe solteira e ainda negro era muito difícil. Isso causava desprezo, preconceito e muitas situações que entristeciam. Mas aquele menino cresceu. Quando ele chegou na sua pré-adolescência, ele sempre gostou muito de estar na casa do Senhor, ouvir o sermão, mas todas as vezes que ele ia, alguém chegava nele e perguntava do seu pai. Quando ele falava que não tinha pai, as pessoas se afastavam. Mas um certo dia ele ficou sabendo que um novo pastor chegou na cidade. E ele ficou sabendo que o pastor tinha um sermão maravilhoso e que todos estavam contentes, a igreja estava cheia. E ele chegou na sua mãe e falou: domingo pela manhã irei na igreja ouvir o novo pastor. Mas a sua mãe falou: filho, você foi tantas vezes e voltou tão triste. Ele falou: mãe, mas mesmo assim eu quero ouvi-lo. Chegou o dia, no domingo pela manhã lá estava ele. Sentou, escolheu um bom lugar para ouvir a mensagem e o pastor começou a dar o seu sermão, a ministrar o seu sermão. Aquele sermão, as palavras foram tão envolventes que a cada momento, a cada palavra foi penetrando no seu coração. Aquela criança não viu o tempo passar. O sermão terminou e o culto também. E ali o pastor tinha um costume de ir até a porta e esperar as pessoas para cumprimentar. E ele ficou muito ansioso. Ele estava na fila para chegar até a porta. E ele pensou dentro de si: se aquele pastor perguntar para mim aonde está o meu pai, nunca mais eu piso numa igreja. E a fila foi diminuindo até que chegou a sua vez. O pastor olhou nele com um sorriso e falou: que bom vê-lo aqui nessa igreja. Olhou para o lado e disse: mas aonde está o seu pai? O menino mostrou um semblante de desapontamento. Seu coração se fechou, mas aquele pastor estava sendo usado por Deus para uma nova oportunidade para aquela criança. O pastor olhou nele bem no fundo dos olhos e disse: ah, eu sei quem é seu pai, você se parece tanto com ele. Você é um filho de Deus. Naquele momento, houve uma oportunidade de recomeço para aquela criança. Ela cresceu e se tornou uma pessoa muito influente, uma autoridade nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de uma história real, mas na Bíblia nós temos vários exemplos. No livro de João, capítulo 8, verso 11, nos fala sobre a mulher adúltera, quando Jesus diz: vá e não peques mais, perto de uma multidão, com pedras nas mãos, deu a oportunidade àquela mulher de recomeçar. Tem vários outros exemplos na Bíblia, ao qual nós vemos uma oportunidade de recomeço. Eu não sei o que você tem que recomeçar nessa manhã. Eu quero dizer que você é um filho de Deus. Você é alguém que o Senhor conhece e Ele sabe os planos que Ele tem para a sua vida. No livro de Filipenses 3, 13 e 14 vai nos dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, corro para o prêmio da soberana vocação. Eu quero dizer para você nessa manhã, esse momento que você está ouvindo, pode ser manhã, tarde ou à noite que você estiver ouvindo essa mensagem, Deus tem um recomeço para a sua vida. Permita que o Senhor faça com que a sua graça abundante e a sua misericórdia alcance sua vida. E assim você também poderá recomeçar. Deus abençoe.